Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13. Glória a Deus, viemos de uma semana bem usufruída, bem vivida, né? Quarta-feira passada o Brunão esteve aqui, quebrou tudo, levou a régua aí, agora vou ter que correr para alcançar ele, né? E aí domingo tivemos a graça de pregar nos 2 cultos de domingo. E não é sobre estar aqui falando, é sobre esse lugar de relacionamento, né? Esse lugar de fome e sede, de querer saber o que o Senhor quer falar. Eu creio que isso acontece com o pessoal do louvor também. Senhor, o que o Senhor quer que a gente cante, porque não é nosso, não é de nós. Nós não temos nada, né? Nós não temos nada. E sempre que o Senhor nos coloca nesse lugar de servir, nesse lugar de exposição também, o nosso espírito ele se inquieta, não pela incapacidade, mas pelo temor de representar, de ser um porta-voz, de ser uma ferramenta, e de ouvir os testemunhos das pessoas falarem, e por nos conhecerem, sabem que de nós não poderia sair aquilo ali, de nós não poderia ser. Então para nós é um privilégio quando nós encontramos esse lugar de servidão, quando nós encontramos esse lugar de andar literalmente na presença do Senhor. Eu tenho certeza que é quando a nossa vida começa a fazer sentido. Nossa vida começa a fazer sentido quando nós descobrimos o verdadeiro significado da nossa vida. Porque a grande verdade é que sem Jesus a vida não tem sentido. Sem Jesus nós ficamos perdidos. É ou não é verdade? O que ele disse? Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vocês. A gente não conseguia nem encontrá-lo, a gente estava perdido. Foi ele que usou alguém para falar do seu amor, de certa forma constrangendo nosso caráter, a nossa existência, e é inevitável que haja constrangimento. Afinal, aqueles que viviam na prática do pecado foram confrontados pela luz, mas não é um confronto que humilhou, que constrangeu, não, um confronto que trouxe luz, que trouxe o entendimento de que existia um lugar, que existe o lugar, e o lugar é esse que eu e você estamos hoje. E a nossa vida começa realmente a fazer sentido quando nós temos a consciência de não conseguir mais imaginar a nossa vida sem Ele. Eu acho que aí nossa vida começa a fazer sentido, quando a gente não consegue mais se imaginar fora da presença. Eu acho que é nesse momento que a nossa vida literalmente começa a tomar um rumo. Claro, aquela euforia dos primeiros dias, né? Do encontro, a paixão de conhecer, de buscar a novidade, né? Aquele primeiro amor que a Bíblia diz, intenso, que a gente levantava de madrugada para orar,
que a gente não pensava duas vezes quando tinha uma reunião, quando era para fazer algo, quando era para visitar alguém, quando era para se reunir, seja para o que fosse. Quando alguém da igreja mandava uma mensagem, meu Deus, era o que enchia o nosso coração. Não é verdade? Você está lembrando aí, seu começo? Eu lembro. Porque afinal nós estávamos sendo inseridos em um meio que, por mais desconhecido que fosse, nos trazia paz, testificava a presença de Jesus. E é bom nós fazermos esse exercício volta e meia, porque o nosso coração enche de gratidão quando a gente começa a falar disso, não é verdade? Quando a gente começa a lembrar da nossa conversão, quando a gente começa a lembrar do dia do encontro, do choro, o nosso coração se enche. Eu sei que tem gente aqui que é bem mais crente que eu, que não chegou a se desviar, né? Como a gente está indo toda segunda a mais lá na sede, que os pastores estão sendo entrevistados, e os pastores da casa são os pastores mais novos, pastores aí com 20 anos, 21 anos, e eles sobem lá e tem um momento de entrevista onde contam, tipo, um encontro com Jesus, e os pastores mais velhos chegam lá dizendo que levaram tiro, que estavam presos, que tinham matado meia dúzia, e esses pastores mais novos chegam lá, eles se constrangem, chegam lá, sentam na poltrona e dizem assim: gente, tipo assim, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca bebi, nunca usei droga. E aí eles falam algo que é muito edificante. Pastor Gustavo, segunda-feira passada, agora ele disse, é um desses pastores, ele disse: eu faria tudo de novo. Um pastor novo, que nunca se desviou, nunca saiu da igreja, viveu uma vida intensa, filho de cristãos, sempre envolvido na obra desde criança, e ele em determinado momento ele disse: e eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Isso dali para mim foi extraordinário. Não ser ex nada, porque a gente é ex, né? Tem alguns aqui que são ex, né? Eu sou ex, eu sou vários ex. Mas que gratificante é poder ver pessoas que nunca andaram nesses lugares e estão no mesmo lugar que nós, né? Se Deus quiser e for da decisão dele, né? Nunca se desviar. Quem sabe um dia vai ser um desses pastores novos dando uma entrevista e falando quão bom é permanecer na presença. Tem aqui gente nova trabalhando, cheia do Espírito Santo. Eu me constranjo com os velhos, aqueles grisalhos de cabeça branca que vêm no nosso meio, né? Isso enche o meu coração, faz a gente querer chegar nesse lugar, né? Quem sabe um dia a gente lá com 60, 70, eu já falei para minha mulher que eu quero viver no mínimo até 120 anos, no mínimo. Pulando 120, pulando corda, eu falei, é verdade. Mas quando a gente vê os jovens, quando a gente vê essa mocidade envolvida, trabalhando, ansiando pela presença, cara, isso é extraordinário, isso é poderoso, porque todos estão se alimentando da mesma comida. A palavra que fala para o jovem de 10, para o pré-adolescente de 13, 14, para o jovem de 18, 20, para o adulto de 30, 40, para os mais experientes, enche o coração de todos, e essa multiforme graça do Senhor trabalhar me fascina.
Porque é a mesma palavra falando com uma pessoa de 15 anos e de 60, é a mesma palavra, é o mesmo Espírito. Cara, isso é loucura. E é isso que a gente vive, é isso. É Deus falando com todos, Deus edificando todos, Deus fortalecendo todos, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que eu e você estamos passando, Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe do que a gente precisa, e a palavra tem esse poder de consolar, de edificar, de encorajar, às vezes dar uma sacudida, tirar a poeira que está meio parado, dar uma acalmada naquele que está muito ativo, porque a nossa vida tem que ter um equilíbrio, não é verdade? Um dos atributos do Espírito Santo é o domínio próprio, é a mansidão. Então nós temos que ter esse feeling, nós temos que saber o que fazer, cada um na sua função. Eu já vou ler já Mateus 13, irmão. Espera aí, não vamos perder isso aqui. Porque da mesma maneira que Deus fala com o jovem, com o adulto, com o ancião, Deus fala com o pai, Deus fala com a mãe, Deus fala com a criança, Deus fala com o filho, Deus fala com o servo, Deus fala com o empregado, Deus fala com o patrão, na mesma palavra. E a palavra de Deus para mim particularmente, ela é tudo literalmente. O que eu vou falar aqui pode até soar estranho para você, mas não é só a pregação, como se a pregação fosse o só, mas não é. São palavras que norteiam a nossa vida, palavras de direcionamento, palavras de ir, de não ir, de permanecer, de desbravar, de fechar, de abrir, palavras diretivas. E como tem gente brincando com isso hoje, como tem gente falando, não, Deus falou comigo, tá, mas Deus quebra agora, Deus quebra a hierarquia, Deus fala comigo, claro que fala, mas quando Ele quer me direcionar, Deus fala com o meu pastor, Deus fala com autoridade sobre a minha vida. Se a nossa casa está alinhada com o Senhor, Deus fala com os filhos, Deus fala com a mulher, Deus fala, mas o governo continua sendo o homem. A palavra final de uma casa na presença de Jesus Cristo é do homem. Por quê? Porque Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Não tem a ver com quem manda mais, tem a ver com funções diferentes, porque assim o Senhor estabeleceu. E quando nós entendemos andar nesse lugar de respeitar uma autoridade, de honrar uma autoridade, de honrar os nossos líderes, nossos pastores, como a Bíblia diz, para nós não transformarmos o fardo, a vida deles num fardo pesado, então nós usufruímos dessas direções. Afinal, nós somos ovelhas de um grande rebanho, e foram postos pastores sobre nós. A ovelha está no meio do rebanho e tem a visão meia turva. Agora o pastor não, o pastor está um pouco mais acima, e o pastor está vendo coisas que nós como ovelha nós não vemos. Você quer um exemplo? Quem alerta o rebanho de um perigo? É a ovelha ou é o pastor? É o pastor. Por quê? Porque o pastor está mais alto, o pastor vê mais longe, o pastor conhece, o pastor tem experiência, o pastor já passou por ali. O pastor um dia foi uma ovelha. E eu não sei porque que eu estou falando isso, mas eu creio que
que é de Deus. Então se achegue ao seu pastor, se achegue, sempre, vou dizer para você, 100% das vezes que eu ouvi o meu pastor, nunca deu errado, ainda que eu achava uma loucura, eu dizia assim, meu Deus, eu vou fazer porque eu sou temente, eu vou fazer porque eu sou obediente, mas tipo assim, aos meus olhos tem tudo para dar errado, ia lá, fazia e acontecia, porque Deus honra a obediência, Deus honra a obediência. Então ouça a voz do seu pastor, ouça a voz de pessoas que andam ao seu lado. Nós temos no nosso meio profetas, temos pessoas com dons maravilhosos de palavra de conhecimento, e se nós nos conhecermos, se você começar a conhecer essas pessoas, você vai ver como Deus vai falar com você através da vida dessas pessoas, porque é um dom, não é que ela quer, é que sai, é natural, é orgânico. É como a igreja de Atos, havia tudo em comum entre eles, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na oração, no partir do pão, eles estavam toda a vida junto, então eles sabiam a função de cada um, e quando alguém falava, eles sabiam que era Deus que estava falando. Por que ninguém parou Pedro quando Pedro começou a pregar? Porque quem tem autoridade é imparável, ninguém para quem tem autoridade. Agora existem lugares onde essa autoridade não é honrada, nada acontece. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus, quando ele esteve na sua terra. A Bíblia diz, o livro de Marcos vai dizer que nem um milagre ele pôde fazer, mas não por causa dele, por causa da incredulidade do seu povo, porque eles não honraram a autoridade de Jesus. Eles receberam o Jesus como o filho do José, como o filho da Maria, não como o filho de Deus, não como o profeta. Então receba o profeta como um profeta, receba o seu irmão com temor, porque às vezes numa conversa de café, Deus pode usar ele para falar com você e te dar uma direção clara do que você está orando aí pela madrugada, se matando e pedindo, Senhor, fala. Pode ser um momento desse. E a nossa vida é assim, a nossa vida cristã precisa ser assim, ansiar pelas palavras de Jesus. E falando nas palavras de Jesus, vamos ler elas um pouco. Mateus 13, nós vamos ler do 1 até o 9. Vamos usar aí o rapaz da Bíblia aí, gigante aí hoje. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos,
que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. E agora creio eu ainda mais, Senhor, porque tu conheces e sondas todos os corações presentes aqui hoje, Senhor. E o meu desejo é para que o Senhor fale de uma forma poderosa, personalizada e intensa, Senhor, porque nós ansiamos por esse momento, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ter ouvido, o órgão ter ouvido não é sinônimo de estar ouvindo. Assim como nós falamos final de semana, para abrir os olhos e ver, hoje nós vamos falar sobre ter ouvidos e ouvir. Ouvir a palavra, ouvir aquilo que o semeador saiu a semear. Algo tão simples, porém algo tão profundo. Os ensinamentos de Jesus vão muito além de um momento de conhecimento. Os ensinos de Jesus, para quem crê, é posicionamento. A nossa vida é assim: aprendemos algo hoje, outra coisa amanhã, e temos o costume de nos mover por isso. É ou não é assim? Eu e você aprendemos algo hoje, uma receita. Você viu uma receita na internet hoje? Qual foi a sua vontade? Não foi de ir lá comprar os ingredientes e fazer? Quando você for fazer e quiser me chamar para a gente experimentar junto, fica à vontade. E a nossa vida é assim: quando a gente vê algo, quando a gente aprende algo, a gente quer logo ir fazer porque achou legal. E não tem problema nenhum nisso, não há mal nenhum nisso. O grande problema é para onde isso vai nos levar. Porque é fato que a palavra de Deus, ela tem o poder de nos posicionar. Jesus, o verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo veio para nos reposicionar perante Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Nós fomos separados de Deus, porque Deus e pecado não habitam, não coabitam, eles não podem andar juntos. Trevas e a luz não coabitam. E Jesus, a brilhante estrela da manhã, veio para nos inserir nesse lugar novamente. Tanto que nós oramos aqui no início, no dia que Jesus foi pregado na cruz, que ele morreu, o véu foi rasgado, e o véu rasgando é o acesso aberto. E Jesus, sendo o verbo que João escreveu no capítulo 1, ele veio nos reposicionar, ele veio falar aos nossos corações de um lugar que eu e você devemos estar, independente do que o mundo inteiro fale, porque o mundo fala muita coisa. Agora existe alguém que está saindo a semear todos os dias. Foi o que Jesus estava ensinando a essa multidão, uma multidão que vinha de vários lugares, de quem sabe cidades diferentes, culturas diferentes, porque ansiavam ouvir os ensinamentos de Jesus. Ouvir os ensinamentos de Jesus não era só porque era legal, não era só porque era Jesus. Claro, muitos estavam ali por causa dos milagres, a Bíblia mesmo diz, pessoas caminhavam com Jesus e ansiavam, esperavam Jesus por causa do milagre, e nós muitas vezes somos assim também. Quem não intensifica a sua vida com Jesus quando o calo aperta? É ou não é verdade? Eu sei que aqui acontece pouco, é mais lá em Penha que acontece. O pessoal jejua mais, é ou não é? O pessoal ora, bota até despertador 3 horas da manhã para começar a orar, quando dá uma apertada, é ou não é verdade? É, claro que é. Para muitos isso pode soar como interesse, e talvez não deixe de ser, mas é melhor eu e você corrermos para Jesus do que corrermos de Jesus, é ou não é verdade? Então não é só interesse, é saber para onde ir. E Jesus acaba sendo e se transformando numa referência na nossa vida. Não é que nós só oramos quando nós precisamos dele, é que nós intensificamos a nossa oração quando nós precisamos mais dele.
Afinal, nós temos a nossa vida, nós temos a nossa demanda, mas existem momentos na nossa vida em que as coisas meio saem de controle. Quando a gente precisa de uma intervenção mais, sabe, aqueles milagres assim, tipo mar abrindo, cego vendo. Tem coisas que só Jesus pode fazer na nossa vida. Aquela provisão que é só Jesus que pode fazer. Então, para esses momentos, Jesus está acessível também. E não é pecado nós buscarmos Ele com mais intensidade quando nós precisamos dEle. Eu creio que se torna pecado quando nós conseguimos e abrimos mão desse lugar. Quando nós conseguimos e transformamos a bênção numa prioridade na nossa vida mais do que o abençoador. Quando o Senhor nos dá algo que nós queremos tanto, que nós esquecemos dele. Não, Senhor, agora espera, agora deixa eu aproveitar aqui. Isso meio que não é legal. Pensando como Jesus, eu ficaria meio triste. E isso também nos impede muitas vezes de receber. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece muito. Eu começo a receber as coisas quando eu esqueço que eu já pedi. Quando aquilo sai do coração, daqui a pouco acontece. Daqui a pouco alguém mandou uma mensagem, daqui a pouco, enfim. Por quê? Porque quando sai do coração, quando as coisas saem do coração, Ele entra. Ele não divide a sua glória com ninguém, nem com nada. E o maior intuito dos ensinamentos de Jesus é justamente alinhar o nosso coração. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. E a mesma Bíblia vai dizer também que dele depende a fonte. Então tu imagina, um lugar só precisa estar muito bem alinhado. E por que eu estou te falando tudo isso? Eu estou te falando tudo isso porque existem determinados momentos da nossa vida onde coisas acontecem que nós ficamos eufóricos e nós queremos sair, fazer, queremos, enfim, nós aprendemos algo, recebemos algo e o nosso espírito se anima, o nosso espírito, parece que vai explodir, a gente quer sair fazer e muitas vezes não é esse o momento. O momento é de permanecer, o momento é de criar raízes, porque o Senhor não quer que nenhum ensinamento se perca. O Senhor não quer que nenhuma pérola seja jogada fora, porque Ele sabe que todo ensinamento é precioso. Muitas coisas na nossa vida dão errado porque a gente sai antes da hora, porque a gente não espera o tempo suficiente, porque a gente quer pegar e colher o fruto antes da sua maturação completa. E é exatamente isso que o texto está falando. A palavra de Deus é uma semente, é algo que alguém lança, e existem vários graus que ela nos encontra, e depende de como está o nosso coração, ela vai ficar só superficial, ela vai ficar numa posição mais rasa, em outros momentos, quem sabe ela vai até germinar, criar uma raiz, mas existe um momento onde ela frutifica, e esse é o intuito dos ensinamentos de Jesus, porque só há frutificação na nossa vida através do Espírito Santo. Não existe nada de bom que aconteça na nossa vida e através da nossa vida que não tenha a ação do Espírito. E só tem a ação do Espírito depois da plenitude do que eu e você aprendemos se cumprir. Existe um tempo determinado. Você quer ver um exemplo? Quando, eu não sei se aconteceu com você, comigo aconteceu. Quando eu me converti, eu virei um Jiraiya. Tá difícil a referência. Eu virei um Goku. Pegou? Mais novo.
Eu queria fazer tudo, eu queria ir para tudo que era lugar. Tudo era Deus. Para mim, tudo era Deus. E tu imagina o trabalho que Deus tem quando essas pessoas se levantam, porque nem tudo é Deus. E a pessoa quer sair, a pessoa acha que todas as portas foi Deus que abriu, que todos os sinais são de Deus, que tudo é Deus, todo mundo está falando, é tudo Deus, e não é. Mas por que isso acontece? Porque o coração está cheio, mas na verdade o coração está passando por um processo. O coração está passando por um processo de arar a terra, de virar a terra. Para quê? Para que a semente não caia à beira do caminho, para que não seja uma semente rasa, para que aquela semente ache um caminho de fé dentro do nosso coração. O que é essa semente rasa? Essa semente rasa é a semente que cai à beira do caminho. E o que a Bíblia vai dizer através dessa parábola? Alguns versículos para frente, depois você pode ler na sua casa. A explicação da parábola Jesus vai dar só para os discípulos. E isso intrigava os discípulos. Tanto que nesse texto os discípulos vão dizer: Senhor, mas por que tu fala em parábola? E Jesus tinha que falar em parábola, porque Ele queria que os que estavam vendo não vissem e os que estavam ouvindo não ouvissem. Por quê? Porque ainda não tinha chegado o tempo, Jesus ainda não tinha morrido. Você lembra quando Jesus chegou em Gadara e foi expulsar um demônio, e o demônio falou abertamente quem ele era? Por que Jesus o tempo inteiro falava: ei, não é minha hora, calma? É porque ele sabia o tempo certo de agir. Ele sabia o modo certo. Ele falava em parábolas para as pessoas não entenderem abertamente o que ele estava falando, mas o ensinamento ficava. O Espírito Santo já agia, já movia. E então, depois que ele chama os discípulos, ele fala abertamente, ele diz: a semente que cai à beira do caminho é aquela pessoa que não crê. Por quê? Porque não dá tempo, o maligno vem e rouba a semente, o passarinho vem e pega, caiu à beira do caminho. E nós temos que cuidar com essa semente, porque essa semente da incredulidade, e sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes Deus fala coisas para nós que ficam à beira do caminho. Às vezes Deus coloca coisas no nosso coração. Não é. Irmão, preste muita atenção no que Deus está falando. Deus confunde os que não são, mas eu e você somos. Eu e você estamos, eu e você buscamos. Então nós precisamos entender tudo que Deus está falando. É por isso que eu e você fizemos muita coisa que muita gente não entende. Acho que é loucura, acho que não vai dar em nada. Cara, mas isso aí não é nada. Mas para nós é tudo, é uma direção de Deus. Eu tenho fé que é. Mas para quem não tem, o maligno logo vem e pega e leva embora. E foi. Existe uma segunda semente que cai em terra pedregosa. Essa é recebida com alegria, afinal caiu na terra. Mas tem pedra. O que são as pedras? As pedras são as perseguições. As pedras são as aflições, são as angústias que a palavra causa. E aí logo vem a afronta. E aí o que acontece? A semente se perde porque ela não criou raiz. Porque a perseguição e a mentira colocam em xeque quem a gente é de verdade.
Porque Deus não nos prometeu uma vida fácil. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus prometeu vida eterna. São duas coisas muito diferentes. A gente acha que, não, agora eu vou caminhar com Jesus e vão ser só pastos verdejantes. Não, se você continuar lendo, você vai ver que tem um vale de sombra de morte ali também. Mas a boa notícia é que até lá Ele vai estar conosco. O problema é que as pessoas não querem passar pelo vale da sombra da morte com Jesus. Preferem ficar no pasto verdejante sem Ele. Então, se for para passar, se for para entrar na fornalha, se for para cair na cova, não importa. Se for para ser crucificado de cabeça para baixo, se for para ser cerrado ao meio, se for para perder a cabeça, com Jesus tudo vale a pena. Mas para quem vive na euforia, para quem vive na superfície, quando as coisas começam a complicar, se perde. Deus não nos chamou para ter uma vida superficial. Deus nos chamou para ter uma vida intensa. Jesus tinha uma vida intensa. De dia ele fazia obra e de noite ele orava. Jesus viveu intensamente para nos deixar um recado, que nós temos pouco tempo para fazer o que ele fazia. 80, 90 anos é pouco tempo se nós começarmos a analisar a eternidade. É pouquíssimo tempo. Então Jesus está dizendo: ei, vocês têm tão pouco tempo para fazer um monte de coisa, aproveitem. Como dizia o profeta: deixe que digam, deixe que falem, deixe isso para lá. Vão chamar de Pinel, vão dizer que agora é crente Rexona, que só anda com a Bíblia embaixo do braço, vão dizer, mas eu e você sabemos para onde estamos indo. Nós temos que tirar essas pedras, nós temos que jogar para longe essas pedras. Essas pedras impedem as raízes de chegar num lugar mais fundo. E o Senhor quer levar eu e você num lugar fundo. Chega de andar com água no tornozelo. Chega de andar com água no joelho, nos lombos. Chega. O Senhor está chamando eu e você para mergulharmos. Ele tem um oceano de graça para eu e você vivermos. Não dá para eu e você vivermos um cabo de guerra com Jesus. Não, Jesus, hoje eu quero fazer a minha vontade. Não, Jesus, hoje é a tua vontade. Não, Jesus, hoje eu quero ir para esse lugar. Não, Jesus, agora eu vou para onde tu quer. Não. Aquele que quiser, é só para quem quer, não é para todo mundo. Aquele que quiser vir após mim, tem que querer. Jesus não obrigou ninguém a nada. Jesus não colocou uma arma na minha e na sua cabeça para nós estarmos aqui. Ele colocou, foi um prego na sua mão. Na sua própria mão, um prego que era um prego com o meu e o seu nome. Uma coroa de espinho que era para estar sobre a nossa cabeça. Ele levou, Ele não obrigou nós a nada. E isso é magnífico. É por isso que o nosso coração tem que se alegrar. Chuta essas pedras aí para longe. Não deixa mais as palavras de quem nunca fez nada por você influenciar a sua vida. Não deixa. Não deixa. Pessoas que não moveram um dedo para te ajudar. Parece que a palavra deles tem mais poder sobre a sua vida do que as palavras de vida eterna. Não. Não. Não desanime. Não desanime. Porque no tempo certo a colheita vai vir. Não se canse de fazer o bem. Não se canse. Fazer o bem cansa.
Oh, se cansa. Mas não canse. Porque tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Existe aquela semente que até cria uma raiz. Mas aí é uma vida Tony Stark, Homem de Ferro. Quer viver com um pé lá e um pé cá. Quer servir a dois senhores, não dá. Não dá. O espírito que é Jesus, mas os olhos que é a coisa do mundo. Não dá. Não dá. Eu e você, presta atenção nisso aqui. Eu e você não precisamos correr atrás daquilo que precisa nos alcançar. Nós precisamos é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar. E o resto vai ser acrescentado. Eu e você precisamos perseverar. Você sabe o que quer dizer perseverar? Quer dizer não mudar, ser intencional, imutável. Severar quer dizer isso, ser severo na sua atitude, não mudar por nada. Sabe aquele cara crica, severão? Eu e você temos que severar. Você sabe o que é o perseverar? É aumentar o nível. O prefixo per quer dizer o último estágio daquilo que está sendo falado. É um prefixo. Não existe nada mais do que perseverar. Para quem quer ser intencional. Para quem sabe para onde está indo. Não vai ser ludibriado por nada dessa terra. Não vai ter espaço no seu coração para nada dessa terra. Eu e você, nós não precisamos multiplicar nada, porque o Senhor tem um pão para todos os dias. Nós só precisamos permanecer na presença. A nossa maior luta é cuidar da nossa terra, para que a semente germine, para que não tenha pedras, para que não tenha espinhos, para que a semente caia no lugar certo. Porque se essa semente cair no lugar certo, meu irmão, minha irmã, quem pode contra nós? Fala aí. Quem pode? Quem pode te parar? Quem pode te frustrar? Quem pode te abater? Quem pode te destruir? Quem pode? Ninguém pode. Ninguém pode. E é por isso que você está em pé hoje. É por isso que você está aqui. É por isso que você não desistiu. É por isso que você não se entrega. É por isso que você ainda não entregou os pontos. Não é por sua causa, é por causa dele. É porque ele tem provado para você que ele está com você. É porque tem acontecido coisas na sua vida que você sabe que pela força do seu braço seria impossível acontecer. É a testificação do Espírito na sua vida. E não existe nada melhor do que isso. De sabermos da nossa limitação, sabermos que na nossa vida tem pedras, existem pedras. Saber que na nossa vida ainda tem alguns espinhos. Mas também saber que no nosso coração tem um lugar limpo e preparado para essa semente entrar. E aí ela dá fruto.
a 30, a 60 e a 100 por um. Ela dá um fruto pleno, porque eu e você não somos movidos como um vento. Nós não viemos aqui escutar uma palavra aqui, depois outra lá, ficar correndo atrás, não, irmão. Está na hora de parar de correr, está na hora de firmar os pés na rocha, de achar o lugar firme. Você não vê árvore correndo por aí, você não vê, né? Bom, ainda bem, ninguém vê. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Quando o seu irmão começar a ver árvore correndo por aí, vai começar, me assusta. A árvore precisa estar enraizada, porque ela precisa dos nutrientes que só aquela terra, só aquele local, só o agricultor pode fornecer. E você sabe quem é o agricultor? Tem alguém que tem cuidado de nós, irmão. Tem alguém que tem nos cuidado de uma forma peculiar e poderosa, e não tem lugar melhor para estarmos. Você sabe do que eu estou falando, você sabe tudo que você já passou, você sabe por que você está aqui. Você está aqui porque Ele tem cuidado de nós. Se o Senhor não for o construtor, irmãos, em vão edificam os trabalhadores. Se o Senhor não for o sentinela, em vão é montar a guarda. É em vão. É em vão acordar cedo e dormir tarde, comer pão de dores, é em vão. Porque o Senhor dá os seus até enquanto dorme. Meu Deus. Então vai para casa daqui a pouco, deita travesseiro, sua cabecinha no seu travesseiro e agradeça. Diga: Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Eu sei que Tu vive e por fim Tu vai se levantar. O Senhor sabe das nossas condições, o Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe de tudo, irmão. O que eu e você não podemos fazer é nos desesperar. Não se desespere. Se o Senhor não te deu uma palavra, por favor, permaneça no mesmo lugar. Pastor, como eu sei que Deus vai falar? Vai ser claro, porque quando Deus fala não existe dúvida. Teu coração enche, teu espírito sabe. Tu sabe muito bem quando é Deus falando contigo. É inconfundível. Quando Deus fala é inconfundível. Por quê? Porque a semente da palavra está dentro do coração, e Deus não fala nada do que não está aqui. Deus só testifica o que já está escrito aqui. Por isso que eu e você precisamos devorar esse negócio aqui. Eu e você precisamos saber tudo que está escrito aqui, os princípios, os preceitos, texto, contexto, verdade, tudo que foi escrito. A Bíblia diz que para o nosso ensino foi escrito. Nem os erros Deus poupou, nem as vergonhas Deus poupou. Para quê? Para que eu e você soubéssemos o que fazer, o que não fazer, quando deixar de fazer. Então não há mais desculpa, não há mais tempo. Não é só sobre a minha e sobre a sua vida, é sobre todos aqueles aos quais o Senhor vai enviar, todos aqueles aos quais o Senhor tem colocado ao seu lado, todos aos quais o Senhor ainda vai enviar. Eu e você precisamos perseverar, eu e você precisamos nos enraizar, eu e você precisamos saber do que nós estamos nos alimentando. Nós temos que parar de sair por aí atrás de profetada, sair ouvindo um monte de gente vazia. Ouça pessoas que têm te alimentado, ouça pessoas que têm tocado a sua vida, pessoas que oram por você, pessoas que perdem o sono por você. Ouça e dê crédito a isso, porque é isso que vai te ajudar no dia da aflição. Não é o YouTube, não é o Instagram, não é. São as pessoas
que riem quando você está rindo, mas que choram quando você está chorando. Pessoas de verdade, pessoas reais. Essas pessoas que estão semeando na sua vida.